Para falar sobre contas públicas, eu recebo agora o economista sênior da LCA For Intelligence e pesquisador associado do IBRE, da FGV, Braulio Borges, que agradeço a sua agenda, o teu tempinho na agenda hoje, Braulio, para conversar com a gente em pleno feriado. Queria te ouvir sobre esta fala do presidente da República, Braulio, antes da gente falar mais de economia efetivamente. O presidente disse que vai continuar brigando pelo IOF e que não pode ceder toda hora, já que o governo tem cedido, segundo ele, toda hora. O presidente tem razão nessa observação, Braulio? O governo, de fato, tem cedido nestas negociações a respeito das contas públicas? Boa tarde. Oi, Naka, boa tarde. Na verdade, não vamos dizer assim, acho difícil falar que o governo tem cedido, mas o fato é que está todo mundo de olho nas eleições do ano que vem, cada vez mais, né? A gente já está aí 1 ano e 3, 4 meses das eleições, e obviamente que o governo, o Executivo Federal está de olho, os congressistas estão de olho, e nem sempre esses interesses são convergentes, né? E nesse sentido que isso começa a afetar as próprias decisões envolvendo o gasto público, envolvendo o orçamento, enfim, né? Mas acho que é importante a gente dar um passo atrás, né, e entender por que a gente chegou nesse imbróglio, né, que a gente está vendo aí, né, nas últimas semanas envolvendo essa questão do IOF, né? O governo federal ele está tentando novamente cumprir as regras fiscais, né? A gente tem lá um limite de crescimento do gasto, né, 2,5% ao ano acima da inflação, e a gente tem uma meta de resultado fiscal, resultado primário, para ser cumprida, que nesse ano é uma meta de resultado nulo, né, com um intervalo de tolerância podendo ser um déficit de até 31 bilhões de reais, né? O governo, quando enviou a proposta de lei orçamentária para o Congresso, previa até um pequeno superávit, né? Esse Congresso, o mesmo Congresso que agora está criando todos esses problemas, aprovou o orçamento agora em março desse ano. A gente teve uma aprovação tardia do orçamento, né? Não conseguimos aprovar ele no final do ano passado, né? E 2 meses depois, o que o governo fez? Agora em maio, divulgou, né, uma reavaliação de receitas e despesas e, dentre outras coisas, revisou para cima a despesa obrigatória em 35 bilhões de reais, principalmente Previdência e Plano Safra, né? E revisou para baixo as receitas, principalmente com o CARF, né, que são receitas atípicas que o governo já tinha registrado, uma frustração muito grande no ano passado, era uma grande aposta da equipe econômica, arrecadar até 100 bilhões de reais no ano passado, não arrecadou praticamente nada, haviam colocado mais 60 bilhões de arrecadação esperado para esse ano e praticamente agora não estão contando mais com isso. Então, criou-se um buraco aí de quase 100 bilhões de reais, né, entre revisão para cima, né, de despesa obrigatória, que você tem que pagar, não tem como cortar, né, e revisão para baixo de receita. O governo tentou, né, fechar essa equação contingenciando e bloqueando 31 bilhões de reais de despesa lá em maio, né, e o restante, né, foi, né, via IOF e via redução do resultado esperado, né? O governo projetava lá na proposta orçamentária que o Brasil teria um superávit primário de uns 15 bilhões de reais nesse ano. Essa era a proposta que estava lá na lei aprovada pelo Congresso. E agora, né, a projeção é de um déficit no limite para cumprir a meta, que é um déficit em torno de 30 bilhões de reais, né? Então, toda a origem está aí, mas se a gente der mais um passo atrás, né, o Congresso, de fato, né, no ano passado, o Congresso criou uma série de renúncias fiscais, né, que já atrapalharam o cumprimento da meta fiscal no ano passado e vão continuar atrapalhando nesse ano, né? Então, o Congresso, né, ele prolongou, né, e ampliou a desoneração da folha, né, a revelia do Executivo, né, manteve o PES, né, essas 2 renúncias custaram 50 bilhões de reais no ano passado, né? Então, assim, é difícil dizer, né, quem tem mais culpa no cartório, vamos dizer assim, né? Mas o fato, né, é que a gente está aí numa situação bastante delicada, porque cada vez mais, como eu disse no começo da minha fala, né, todos os agentes políticos estão de olho cada vez mais nas eleições, né, e isso significa dizer que a responsabilidade fiscal fica seriamente ameaçada. Gente, você fez um relato absolutamente, me parece brilhante, porque de fato, né, a gente está há mais de 1 ano das eleições e em Brasília todo mundo só pensa nisso, só pensa nas eleições do ano que vem. Se a gente der 3 passos para trás aí desse foco do mundo político, eu queria te ouvir sobre as propostas que foram apresentadas por esta equipe econômica, seja na proposta mais recente,
com alguns ajustes ali, por exemplo, no seguro-defeso, mudanças pontuais no BPC, ou mesmo iniciativas mais antigas, né? Por exemplo, aquele pacote anunciado, proposto lá no fim do ano passado, junto com a tabela do imposto de renda, que me pareceu da estratégia de comunicação um pouco atabalhoado, ali, um pouco ruim do ponto de vista da opinião pública, mas ali tínhamos propostas, super salários, regras mais restritas em programas sociais. Estas propostas, olhando antes de falar sobre a decisão do Congresso, o que o governo tem proposto do ponto de vista de gasto, tem ido na direção correta? O problema é a intensidade? O que dá para avaliar sobre o que o governo tem proposto sobre gastos, Braulio? Tem sim ido na direção correta, NACA. Inclusive, vamos lembrar, né? O governo propôs um pacote no final do ano passado, né, que nas contas do governo economizaria mais ou menos 70 bilhões de reais, né, agora no biênio 25 e 26, e o governo conseguiu aprovar, né, uma parte grande desse pacote, né, nas contas que o pessoal lá do IDRI faz, né, não foram 70 bi de economia, mas ele está falando de uns 50 bilhões de reais de economia. Então, esse pacote foi aprovado, mas esse pacote foi desidratado, né, pelo Congresso, né? O Congresso tirou ali algumas medidas, por exemplo, que poderiam estar evitando um crescimento muito grande, né, que a gente continua observando o benefício de prestação continuada, o BPC, LOAS, crescimentos de mais de 2 dígitos que começaram lá em meados de 2022 com uma flexibilização da legislação, né? Então, na prática, tem ido na direção correta, mas o próprio governo federal evitou colocar algumas medidas mais polêmicas naquele pacote do final do ano passado, polêmicas, porém necessárias. Por exemplo, né, rediscutir as vinculações, né, de gasto com saúde e educação às receitas, né? Por exemplo, né, mudar o indexador do salário mínimo. Isso foi alterado no final do ano passado, mas ainda assim é uma indexação, né, que impacta muito as contas públicas, né, porque o salário mínimo ele indexa o piso previdenciário, ele indexa o BPC, ele indexa o seguro-desemprego, né? Então, não dá para a gente ter um salário mínimo real crescendo 2,5%, 3% para a realidade fiscal atual do Brasil. Né? O que o governo fez no final do ano passado foi simplesmente limitar essa alta do salário mínimo para o teto do arcabouço, que são os 2,5%. Mas 2,5% ainda é muito para a realidade fiscal brasileira, para pensar em termos de crescimento real do salário mínimo. Né? Então, na prática, foram na direção correta, porém foram insuficientes. Né? E agora a gente entra num momento complicado, né, Naka? Porque geralmente a gente aprova, né, o ciclo político tradicional, o governo aprova as maldades logo no começo do mandato, né, para ficar mais distante possível da próxima eleição dali 4, 5 anos. 4 anos no caso do Brasil. Né? E agora a gente está discutindo aí um ano e meio, aprovar medidas que claramente são impopulares. Né? Você cortar gasto com BPC, você limitar crescimento de algumas despesas que obviamente acabam de alguma maneira impactando o bem-estar da população. Né? A gente pode até discutir eficiência, enfim, mas o fato, né, é que são medidas impopulares, né? E nem o Congresso, nem o governo, nem o Executivo querem ter as digitais nessas medidas, faltando um ano e pouquinho para as eleições. Ou seja, então, Braulio, a gente tem o Executivo propondo medidas do lado do ponto de vista da despesa, né, que indicam um rumo correto, mas dá para dizer que elas são tímidas e o impacto potencial ali, se o Congresso não tivesse desidratado tudo, seria tímido diante das nossas necessidades. E aí você menciona, por exemplo, esta discussão necessária sobre a indexação do nosso orçamento, que acaba trazendo consigo uma carga, um legado de gastos gigantesco em várias frentes. Agora, queria mudar de endereço, sair da Praça dos Três Poderes, do Palácio Planalto, atravessar a rua e ir para o Congresso Nacional. O que dá para dizer sobre a atuação do Congresso Nacional ao longo dos últimos 2, 3 anos, nesta legislatura, quando os deputados e senadores foram eleitos? Havia uma sensação, que me parece absolutamente falsa, de que seria um Congresso fiscalista, mas o que se viu até agora foi exatamente o contrário. Qual que é a tua avaliação do ponto de vista fiscal desta legislatura? Bem, o Congresso, na verdade, né, fiscalista, eu diria que é difícil dizer que ele tem essa postura, né? Vamos, de novo, olhar para os números, né? Eu já citei eles antes, mas acho que é importante reforçar. No final de 2023, né, o Congresso prorrogou e estendeu a desoneração da folha, né, para... Ixi, perdemos aqui o contato com
Braulio Borges, economista sênior da LCA for Intelligence e pesquisador do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. A gente vai tentar reconectar aqui a nossa conexão. Braulio, você me ouve? Acho que a gente reconectou. Muito bem. Então, você estava dizendo, por exemplo, das medidas aprovadas pelo Congresso que acabaram aumentando o volume de gastos. Sim, eu estava falando da desoneração. A desoneração ela foi prorrogada e estendida lá no final de 2023. Né? Só no ano passado ela representou uma renúncia de receitas de 30 bilhões de reais, né, para o governo federal, outros 20 bilhões nesse ano, outros 10 bilhões no ano que vem, e ainda mais um pouco lá em 2027, porque ela vale até 2027. Né? O Congresso prorrogou isso, né, não indicou uma medida de compensação, né, como inclusive deveria ter feito seguindo a legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? O governo judicializou isso, entrou no Supremo. O Supremo, no ano passado, disse que o Congresso deveria apontar, né, a fonte de financiamento para essa renúncia que o Congresso criou. O Congresso aprovou um punhado de medidas no ano passado, que levantou 9 bilhões de reais e pronto, né? Ninguém mais fala nisso. O Congresso ainda está devendo 21, 22 bilhões de reais de compensação do ano passado, mais 20 bi esse ano, mais 10 bi o ano que vem, né? E ninguém fala disso, né? Então, o Congresso realmente, né, tem uma postura, né, para mim, né, não dá para classificar como uma postura fiscalmente responsável, ainda mais quando a gente fala de emendas parlamentares. Né? As emendas parlamentares eram de menos de 10 bilhões de reais por ano até 2019, né? Se multiplicaram por 5, né? Esse ano o orçamento é de 50 bilhões, né, de emendas, né? E além de ser um valor, né, exagerado, a gente sabe que é um gasto que tem pouca transparência, né, pouca rastreabilidade, né, um gasto, né, é até curioso, né, entender a lógica. Por que a gente sabe que tem uma parte das emendas que os congressistas não querem que o nome deles apareça nas indicações, né? Por que isso não? Por que ele não querem que apareça? Possivelmente porque isso está sendo desviado, isso está sendo mal utilizado, enfim. Né? Então, na prática, o Congresso, né, se a gente for considerar um conjunto de medidas que o Congresso criou nos últimos 4, 5 anos, sem a devida compensação, a gente chega facilmente na centena de bilhão de reais. Teve expansão do Fundeb, teve desoneração da folha que eu já citei, teve essa expansão das emendas parlamentares, né? O fundo eleitoral, né? No ano passado, né, o gasto, né, com as eleições municipais, né, o Congresso manteve o mesmo gasto das eleições gerais lá para presidente e governadores para os pleitos municipais. Né? A gente tem fundo partidário. Se a gente for somar tudo, né, a gente chega facilmente no impacto, nos últimos anos, né, de mais de 100 bilhões de reais de decisões do Congresso. Decisões essas, como eu já disse, não estão devidamente financiadas e, obviamente, impactam as contas públicas. Braulio, só para a gente terminar muito rapidamente, diante desse cenário que você nos traz de maneira muito clara, né? Primeiro com o diagnóstico, depois da estratégia do Executivo, da estratégia do Congresso, do Legislativo, quando que te parece, diante do colapso das contas públicas, do orçamento em 2027, quando a gente não vai ter mais espaço para nada discricionário, quando deve vir, em que circunstância vai vir uma solução mais profunda para as contas públicas? Será apenas depois das eleições do ano que vem? Possivelmente, Naka, possivelmente. A gente está num momento aí em que realmente o ciclo político ele conspira contra a responsabilidade fiscal em todos os níveis, né, em todas as esferas de governo, seja governo federal, governos regionais, seja executivo, legislativo, judiciário. Como eu já disse antes aqui, não existe incentivo para aprovar medida impopular, né, às vésperas de eleição, a não ser, né, que a gente tem um estresse muito grande dos mercados, né, que leva, por exemplo, a taxa de câmbio de volta para R$6, enfim, e aí, obviamente, né, nesses contextos mais estressados, né, aquilo que a gente chama de disciplina dos mercados pode induzir, sim, né, algum comportamento mais responsável às vésperas das eleições. Né? Caso isso não aconteça, né, realmente vai ficar para 2027, né, a boa parte das medidas necessárias vão ser empurradas para depois das eleições. Ai, Braulio, que bom que a gente pode contar contigo para entender esse cenário que às vezes é tão cheio de más notícias, mas tomara que a gente tenha maturidade para, de fato, discutir tudo isso com seriedade
a partir das eleições ou do cenário eleitoral do ano que vem. A gente conversou com o economista sênior da LCA Foreign Intelligence e pesquisador associado do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, Braulio Borges, a quem agradeço muito o tempo na agenda e o incômodo que a gente te incomodou aí em pleno feriado, no meio do descanso. Obrigado, Braulio. Obrigado mesmo. Obrigado, Danca. Boa tarde. Bom feriado a todos. Tchau, tchau.